canal. Você já imaginou explorar a grandiosidade da arte grega enquanto vive uma aventura épica? Pois nesse vídeo nós vamos entender mais sobre a arte grega enquanto exploramos o universo do jogo Assassin's Creed Odyssey, que para quem gosta de game, esse jogo é um bálsamo. E para quem não gosta tanto assim, o jogo traz a oportunidade do jogador se sentir dentro da Grécia Antiga e descobrir como a arte grega moldou não só a sua civilização, mas influenciou o mundo até hoje. Então, inscreva-se no canal porque a nossa odisseia começa agora. Basta! Here we go! Report! Creta é o nosso ponto de partida da arte grega, que inicialmente a sua cultura e a sua arte foram profundamente influenciadas pelo Egito. Os minoicos, habitantes de Creta, também tinham uma ligação muito forte com a natureza e os ciclos de fertilidade, representadas de forma simbólica pelo touro. O touro era visto como um símbolo de força e vitalidade, conectando-se ao culto da deusa Mãe Terra e aos rituais de renovação da vida. Isso é visível em obras como o afresco Saltador de Touros, onde dois jovens são representados interagindo com o animal em uma dança ritualística ali, cheia de movimento e vitalidade. Essa relação mística com o touro não só moldou a arte cretense, mas também construiu mitos como o do Minotauro, uma criatura que era metade homem, metade touro, que vivia no labirinto do palácio de Knossos. No jogo é possível explorar Creta e encontrar estátuas de touros, lutar com o falso Minotauro e com o verdadeiro também. E com o tempo, os gregos desenvolveram técnicas que levaram a arte grega, a arte universal, a um nível totalmente novo. Mas para falar sobre isso, primeiro vamos entender as diferenças entre os períodos artísticos gregos. Os três períodos são o arcaico, o clássico e o helenístico. A evolução da arte grega ao longo desses períodos reflete não apenas mudanças artísticas, mas também filosóficas, culturais e sociais. No período arcaico, a arte grega ainda foi profundamente influenciada por culturas mais antigas, como a egípcia. Os couros e corais são exemplos emblemáticos dessa fase. Figuras rígidas, frontais, com uma postura quase estática. Os couros nus e representando a juventude masculina idealizada, e as corai, vestida e frequentemente carregando oferendas, são semelhantes às estátuas egípcias, especialmente pela frontalidade e pela perna avançada. No entanto, os gregos já começavam a inovar. Enquanto as estátuas egípcias buscavam o ideal de eternidade e imutabilidade, os gregos introduziam características mais realísticas e dinâmicas, como o sorriso arcaico, por exemplo, que era um leve sorriso que tentava transmitir vitalidade e emoção. Outra diferença entre as estátuas é que nas estátuas egípcias nós não conseguíamos ver as costas, pois estavam sempre encostadas em paredes ou a parte de trás não era finalizada e a gente conseguia ver o bloco. Já nos couros e corais, era possível dar uma volta completa nelas e ver, né, a parte de trás toda modelada ali. Outra diferença também está na função. As estátuas egípcias geralmente serviam como receptáculos para o Ka, que era considerado o espírito no pós-vida, que era a arte grega, né, uma arte para a eternidade, uma arte para o pós-vida. Enquanto os couros gregos eram dedicados aos deuses ou funcionavam como marcadores de túmulos, celebrando a vida terrena. Já as corai eram frequentemente representações de jovens mulheres dedicadas em templos como oferendas religiosas. Esse período também reflete o interesse inicial dos gregos em explorar o potencial do corpo humano como um símbolo de força e perfeição, embora ainda rudimentares, em comparação com a fase posterior. Essas esculturas mostram os primeiros passos em direção à busca pela idealização da forma humana.
período clássico marca o auge da perfeição estética da arte grega. Esse período foi profundamente influenciado por acontecimentos históricos, como as guerras médicas, que unificaram as cidades-estados gregas e trouxeram um senso de identidade cultural compartilhada. Aqui vemos a introdução do contraposto, uma técnica revolucionária que conferia equilíbrio e naturalidade às esculturas. No dórico de Policleto, por exemplo, o peso do corpo é distribuído de forma assimétrica, com uma perna apoiando o peso e a outra relaxada, criando a sensação de movimento e relaxamento. Essa obra também reflete as ideias do cânone de Policleto, que é um tratado sobre proporções ideais no corpo humano. O discóbulo de Miron, por sua vez, captura o corpo em movimento, congelando o momento sonoro com incrível precisão. Essa escultura demonstra como os gregos dominaram a representação do movimento e da anatomia humana, criando obras que não deixam de ser quase vivas. Nesse período, as esculturas não representavam apenas formas físicas, mas também virtude e o ideal humano. Os corpos eram idealizados para expressar beleza, harmonia e controle, valores centrais da cultura grega. Vale lembrar também que os gregos são a primeira sociedade a fazer arte pela arte. Com a expansão do Império de Alexandre o Grande, a arte grega entrou em uma nova fase, o período helenístico. A influência de diversas culturas incorporadas ao Império é refletida em uma arte mais diversificada, dramática e emotiva. Conferente do equilíbrio sereno do período clássico, o helenístico celebra a intensidade emocional e o movimento extremo. Obras como A Vitória de Samotrácia capturam a força e o dinamismo do momento, com suas vestes ondulantes ao vento, dando uma sensação de energia e ação. Já o grupo de Laoconte e seus filhos é uma das obras mais emblemáticas desse período, representando uma luta desesperada contra as serpentes enviadas pelos deuses. A composição caótica, as expressões de agonia e os corpos contorcidos refletem uma habilidade técnica impressionante e uma preocupação com o drama humano. No período helenístico, a arte deixa de idealizar apenas a perfeição física e começa a explorar temas variados, como a velhice, a infância e até mesmo cenas do cotidiano. Essa diversidade mostra como a arte grega havia se tornado um espelho da complexidade da experiência humana. As esculturas gregas são uma das maiores produções artísticas da história, não apenas pela maestria técnica, mas também pela profunda ligação entre arte e filosofia. No mundo grego, esculturas não era apenas uma forma de representar a beleza física, mas também de expressar valores culturais, religiosos e políticos. Hoje, ao olharmos para as esculturas gregas, vemos superfícies de mármore branco ou bronze polido, mas na época de sua criação, essas obras eram vibrantes e pintadas com cores vivas. Detalhes como cabelo, roupas, joias eram realçados com pigmentos naturais. Essa policromia dava à escultura uma aparência de realismo e ajudava a destacar aspectos simbólicos ou narrativos. Infelizmente, com o passar do tempo, a pintura se desgastou ou foi removida, deixando-nos apenas com a forma nua que nós conhecemos hoje. Essa perda de cor alterou significativamente a forma como nós percebemos a arte grega hoje, tornando-a mais minimalista do que os gregos originalmente conceberam. Esse detalhe reforça o fato de que a arte grega não apenas era uma celebração da forma, mas também da vivacidade e da presença física. E como estamos falando sobre esculturas, não podemos não mencionar alguns grandes escultores gregos. Começando por Fídias, que é frequentemente considerado o maior escultor da Grécia Antiga, sua obra é marcada pela grandiosidade e pela habilidade de transmitir majestade divina em suas esculturas.
Ele é famoso por suas obras monumentais, como as estátuas de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha 12 metros de altura e foi feita em ouro e marfim. Representava Zeus sentado em seu trono. Também Atena Paternus, uma imensa estátua de Atena, também feita em ouro e marfim, que ficou dentro do Partenon, em Atenas. Essa obra não apenas simbolizava a deusa da sabedoria, mas também representava a supremacia de Atenas como um centro cultural e político. Fídias elevou a arte da escultura ao criar representações que transcendiam o humano e tocavam o divino. Suas obras refletiam a crença grega na harmonia entre o homem e os deuses. No jogo, Fídias tem um final triste, hein? Quem jogou sabe disso, infelizmente. Já Praxiteles é considerado por sua habilidade em capturar a atenção e a sensualidade das formas humanas. Ele colocou um senso de graça e naturalismo nas esculturas, rompendo com o vigor do período arcaico e até mesmo com o equilíbrio formal do período clássico. Sua obra mais famosa é Afrodite de Nido. Foi a primeira representação monumental de uma figura feminina nua. Isso foi revolucionário na época, pois até então a nudez era reservada a figuras masculinas. A estátua de Afrodite combinava sensualidade e pureza, desafiando e redefinindo os padrões artísticos e culturais de sua época. Além disso, Praxiteles foi um mestre em capturar momentos de quietude e introspecção, como na obra Hermes com o infante Dionísio, que mostra uma interação delicada entre o deus e o bebê Dionísio, repleta ali de ternura e humanidade. Outro escultor é Lisipo, que foi o escultor oficial de Alexandre o Grande e trouxe mudanças significativas à proporção e à representação do corpo humano. Ele desenvolveu um novo cânone, criando figuras mais esbeltas e com cabeças menores, o que dava a impressão de maior altura e de elegância. Uma das suas obras mais conhecidas é Apoximeno, que retrata um jovem atleta limpando o seu corpo após a competição. Essa obra destaca o interesse de Lisipo pelo realismo e pela captura de momentos cotidianos, uma abordagem que influenciaria a arte helenística. Além da técnica e do realismo, as esculturas gregas eram profundamente simbólicas. Elas representavam a perfeição física como um reflexo de uma alma harmoniosa e virtuosa, uma ideia central na filosofia grega, especialmente o pensamento de Platão e Aristóteles. As estátuas de deuses e heróis não eram apenas obras de arte, mas também uma forma de fortalecer valores como coragem, sabedoria e equilíbrio. Em templos e espaços públicos, essas esculturas atuavam como lembranças visuais do que fizeram eles ser gregos e viver de acordo com os ideais da polis. Mas grande parte dessas esculturas gregas que conhecemos hoje, na verdade, são cópias romanas feitas em mármore ou bronze. As originais se perderam devido a guerras e desastres naturais, e como os romanos admiravam profundamente a arte grega, buscavam preservar, embora muitas vezes adaptassem essas obras ali para atender às suas próprias necessidades e estéticas culturais. Essas cópias desempenharam um papel crucial na transmissão da herança artística grega para o Renascimento e eventualmente para o mundo moderno. Elas são uma testemunha do impacto da arte grega, mesmo que algumas nuances originais tenham sido perdidas no processo. O jogo apresenta representações monumentais dessas estátuas e podemos encontrar ali estátuas como Discóbulo, Zeus, Atenas, Poseidon, com tridente. E o jogo nos traz essa experiência imersiva, onde podemos admirar essas obras. Esparta! Agora vamos falar sobre as ordens arquitetônicas e seus significados. As ordens de coluna são dórica, jônica e coríntia.
As colunas dóricas são simples, robustas e sem base. Representam a força masculina, sendo associada à austeridade e à simplicidade das primeiras cidades-estados gregas. O Parthenon, em Atenas, é o exemplo mais famoso com suas colunas dóricas, refletindo a grandeza da cidade e sua devoção à deusa Atena. As jônicas são conhecidas por suas volutas nos capitéis. As colunas jônicas são mais altas e elegantes, com uma base que as separa do chão. Refletem a sofisticação e a grandiosidade, muitas vezes associadas a ambientes mais urbanos e refinados. Lembram um pergaminho enrolado ou um caracol. O templo de Atena Nike, também em Acrópole, em Atenas, é um exemplo dedicado às colunas jônicas. Coríntia é a mais ornamentada das ordens, com capitéis decorados por folhas de acanto que sugerem uma conexão com a natureza. Surge no período helenístico e reflete o apogeu do refinamento e do detalhamento artístico da arquitetura grega. O templo de Zeus olímpico em Atenas, finalizado pelos romanos, exibe colunas coríntias majestosas simbolizando o poder divino. Já as cariatídeas eram esculturas funcionais. Elas são um exemplo único de como a arte e a arquitetura se fundem na cultura grega. Essas esculturas femininas servem como colunas de sustentação, simbolizavam a união entre a beleza e a funcionalidade. As cariatídeas podem ser vistas no Erecton, um templo na Acrópole em Atenas, dedicado a Atena e a Poseidon. Elas representam mulheres nobres que sustentam o peso do templo, talvez uma alusão ao papel das mulheres na sociedade, uma ligação entre o humano e o divino. Cada cariatide tem detalhes únicos em suas vestes e postura, demonstrando o talento dos escultores gregos. As colunas gregas e as cariatídeas não apenas marcaram a arquitetura grega antiga, mas também inspiraram culturas posteriores, desde o Renascimento até edifícios modernos. Esses elementos continuam a ser símbolo de equilíbrio, harmonia e beleza. Em Assassin's Creed Odyssey, a fidelidade histórica e artística dessas estruturas permitem que os jogadores não apenas vejam, mas experimentem a grandiosidade do legado grego, tornando o jogo uma aula interativa de história da arte. Embora a pintura mural grega tenha se perdido quase completamente, os vasos de cerâmica nos oferecem uma janela única para a vida, mitologia e cultura da Grécia Antiga. Esses objetos artísticos eram decorados com cenas que iam desde batalhas épicas até momentos do cotidiano, revelando os valores como a referência e a estética dos gregos. Os dois estilos de pinturas nos vasos são figuras negras e figuras vermelhas. No estilo figuras negras, as figuras eram pintadas em preto sobre o fundo vermelho natural da argila. Detalhes eram adicionados, esculpidos, criando um contraste impressionante. Um exemplo icônico desse estilo é o vaso que retrata Jaques e Aquiles jogando dados, um momento de pausa durante a Guerra de Troia. Essa cena simplesmente captura tanto a humanidade dos heróis quanto a iminência do conflito. O estilo figura vermelha inverteu o esquema, com as figuras permanecendo na cor natural do barro, enquanto o fundo era pintado de preto. Isso permitiu maior detalhamento e expressividade nas figuras humanas, como músculos, roupas e expressões faciais. Esse estilo era frequentemente usado para representar cenas de festas, mitologia e esporte. Ambos os estilos eram altamente narrativos e conectavam os espectadores às histórias dos deuses, heróis e às tradições gregas. Assim como na Grécia Antiga, os vasos no jogo têm funções específicas. Eles podem ser encontrados em santuários religiosos, onde são usados como oferendas, ou em tabernas e residências, refletindo o dia a dia da época. A recriação dos vasos em Assassin's Creed é mais um exemplo de como o jogo busca oferecer uma experiência educativa além do entretenimento.
templos gregos são um dos maiores legados artísticos modernos da civilização grega. Projetados para honrar os deuses do panteão grego, eles combinavam funcionalidade religiosa com uma estética que buscava perfeição e harmonia. Cada detalhe desses edifícios refletem os valores gregos, especialmente a ideia de que a beleza era um reflexo da ordem divina. Os templos foram construídos com base em proporções matemáticas precisas, refletindo a busca pela ordem e harmonia. A articulação das colunas e os ajustes das linhas no horizonte evitavam distorções ópticas, mostrando o cuidado que os gregos tinham com a percepção humana. Uma coisa interessante é que na Grécia Antiga, os templos poderiam ser considerados masculinos ou femininos com base na personalidade que representavam e na ordem arquitetônica utilizada. Os masculinos, por exemplo, eram mais robustos, simples e imponentes, com colunas dóricas. A ordem dórica, como já falamos, usava seus capitéis simples e fustes mais grossos, simbolizava a força e a austeridade. O templo de Zeus em Olímpia, dedicado ao deus do trovão, reflete o poder e a grandiosidade associados à masculinidade. Já os femininos eram mais delicados, com colunas mais finas e adornos ornamentados, frequentemente associados às ordens jônica e coríntia, e traziam capitéis decorados com volutas jônicas ou folhas de acanto coríntia, transmitindo a sofisticação. O templo de Atena Nike, na Acrópole de Atena, reflete a beleza e as roupas femininas. Os templos eram considerados uma casa dos deuses e projetados para exaltar a divindade com uma beleza idealizada. As estátuas internas, como a de Atena no Paternos, no Partenon, não apenas representavam os deuses, mas também a glória da cidade que veneravam. Os frisos dos templos traziam cenas mitológicas, como as batalhas entre os deuses e titãs, simbolizando a vitória e a ordem sobre o caos. Embora fosse espaço religioso, os templos também desempenhavam um papel social e político. A construção de um templo monumental era um símbolo de poder da cidade-estado e de uma devoção aos deuses. Por exemplo, o Partenon não era apenas um santuário de Atena, mas também um símbolo de supremacia de Atenas sobre as outras cidades gregas. E o jogo retrata com fidelidade os templos gregos. O teatro grego é uma das maiores contribuições culturais da Grécia Antiga, com raízes profundas nos rituais religiosos e no culto a Dionísio, deus do vinho e do êxtase. Inicialmente, essas celebrações consistiam em cânticos e danças, mas com o tempo evoluíram para uma forma artística desenvolvida que reflete as questões sociais, políticas, filosóficas da época. O teatro surgiu como parte das Dionisíacas, festivais realizados em homenagem a Dionísio. Esses eventos incluíam procissões, cantos e competições dramáticas. O desenvolvimento do teatro como arte independente é atribuído ao uso do diálogo e da narrativa, introduzido por figuras como Téspis, considerado o primeiro ator da história a interpretar personagens em vez de apenas narrar. Uma coisa importante é entender os estilos teatrais que surgiram na Grécia e os seus dramaturgos. As tragédias, por exemplo, abordavam temas como destino, culpa, honra e os dilemas humanos. Esses dramas buscavam provocar uma catarse, ou seja, uma purificação emocional nos espectadores. Os dramaturgos mais famosos por escrever tragédias são Ésquilo, conhecido como pai da tragédia e o segundo ator da história. Suas peças permitiam diálogos mais complexos. Sua obra, Oresteia, por exemplo, explora a justiça e a vingança. Outro dramaturgo interessante é Sófocles, autor do Édipo Rei. Sófocles desenvolveu personagens mais realistas e ampliou o papel do couro, explorando o conflito entre destino e o livre-arbítrio.
E também Eurípides. Suas peças como Medeia destacam personagens femininas, fortes, explorando emoções humanas com uma profundidade psicológica. Já a comédia grega, especialmente a comédia antiga, foi marcada por sátiras políticas, críticas sociais e paródias com figuras públicas. Alguns dramaturgos famosos, por exemplo, Aristófanes, mestre da comédia, que escreveu obras como As Rãs e as Lisístratas, que abordavam as instituições políticas, como elas exploravam temas também como guerra, paz, de uma forma mais humorística. É importante lembrar que os anfiteatros gregos, como Epidauro, foram adaptados para aproveitar o relevo natural e criar uma acústica impecável. Mesmo sem microfone, a voz dos atores alcançavam todos os espectadores, desde a primeira fileira até as mais distantes. Essas estruturas podiam acomodar milhares de pessoas, mostrando como o teatro era central na vida pública grega. A estrutura do teatro, a orquestra, era o espaço circular onde o coro se apresentava. Esquene era o cenário atrás do palco, usado para representar diferentes locais. Teatron eram as arquibancadas, que simbolizavam o espaço cívico onde a comunidade se reunia. Teatron também significa teatro, que é lugar para se ver, ou lugar de onde se vê. E o jogo recria os anfiteatros gregos, como o de Epidauro e o de Atenas, com um nível de detalhe impressionante, permitindo que os jogadores explorem esses espaços históricos. E ao visitar esses locais no jogo, os jogadores podem compreender a grandiosidade arquitetônica e o papel social do teatro na Grécia Antiga e saber que o teatro não apenas moldou a dramaturgia ocidental, mas também permanece relevante como um espaço de questionamento sobre a condição humana. Obras dos grandes dramaturgos continuam a ser encenadas em todo o mundo e os anfiteatros, tanto reais quanto os virtuais em Assassin's Creed, nos lembra da importância da arte como meio de reflexão, união e transformação. A arte grega é uma propriedade perfeita da busca pela beleza, harmonia e transcendência, seja nas esculturas que capturam a essência do movimento humano, nos vasos que narram histórias mitológicas ou nos templos monumentais que simbolizavam a conexão entre o divino e a terra. Os gregos moldaram a herança cultural que transcende o tempo. Os períodos arcaico, clássico e helenístico mostram uma evolução que reflete não apenas mudanças estéticas, mas também uma maturidade filosófica e social da civilização. A arquitetura, por sua vez, revelou uma sofisticação matemática e simbólica sem igual, expressa nas colunas dóricas, jônicas e coríntias e na inovação das cariatídeis. Mesmo em seus vasos e no teatro, a arte grega capturou a vida cotidiana, os rituais e as emoções humanas, mostrando a profundidade de seu pensamento e a sensibilidade. A homenagem a Dionísio no teatro, com dramaturgos como Sófocles e Aristófanes, reflete uma cultura que pode mesclar religião, arte e crítica social de forma magistral. Jogos como Assassin's Creed Odyssey nos oferecem uma oportunidade única de vivenciar essa herança de maneira interativa, permitindo que exploremos os templos, admiremos as esculturas e até pisemos nos anfiteatros que abrigaram as primeiras peças da humanidade. A arte grega, tanto na vida real quanto representada no jogo, é um lembrete de que a beleza não é apenas o que vemos, mas algo que sentimos, entendemos, e é um convite eterno à contemplação, à reflexão e à busca pelo que é verdadeiramente eterno na alma humana. Let's begin our advanced lessons. Se você gostou desse mergulho na história da arte grega, não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e até a próxima.